temos a certeza de que a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Amém? Eu creio que Deus está nessa noite, nesse lugar. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Quero começar a compartilhar uma palavra. Eu acho que na nossa vida cristã, o que nós mais precisamos é da fé. Nós precisamos de fé. Nós precisamos crer. Semana passada eu falei, crer da maneira certa. Porque se você crer da maneira certa, então você vai também ter uma atitude certa, um pensamento certo. Então isso é importante, nós crermos da maneira certa. Então eu queria que você fosse abrir na sua Bíblia, você que pode, desde já, Provérbios 2, né? Livro de Provérbios, capítulo de número 2, versículos 1, o 5 e o 6. Nós vamos começar lendo aqui esse texto da palavra de Deus e vamos estar compartilhando. Eu acredito de todo o meu coração que fé, ela vem através do conhecimento, amém? Amém. Então quando você conhece a palavra de Deus, você então vai adquirindo fé, ok? A Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 2, versículo 1, e depois nós vamos ler o 5 e o 6, assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, e o teu ouvido para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a sua voz, se a buscar a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos, então entenderás. Fala entender. Entender. O temor do Senhor. O temor e do achar Senhor. Conhecimento de Deus. E achar conhecimento de Eu Deus. e você precisa ter conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o entendimento. Aleluia. Glória a Deus. A fé verdadeira, a pura fé, ela vem através do entendimento da palavra de Deus. Ou seja, para obter fé, não existe esforço do seu intelecto. Tem algumas pessoas que pensam que se ele parar assim e falar, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não funciona assim. A fé é baseada no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz. Não é baseado na vontade humana, não é baseado na vontade do homem. A fé acompanha o conhecimento. Então logo entra a luz do conhecimento, a fé vem. A fé se faz presente. Conforme disse o salmista nos tempos antigos, a exposição das tuas palavras, ou seja, a exposição quando você expõe a palavra de Deus, dá entendimento e sabedoria ao simples, aquele que é simples. Então dá entendimento a essa pessoa que é simples, e a palavra de Deus é simples. As pessoas frequentemente oram pedindo fé, elas oram buscando a Deus fé, mas não adianta orar pedindo fé, tem que ter conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento que vai trazer para você, que vai trazer para o seu coração a fé. Então logo o conhecimento vem. Ele fala, filho meu, se aceitares as minhas palavras, não é todo mundo que aceita, mas se aceitar e esconder os mandamentos, então acharás o conhecimento e o conhecimento de Deus. O que nós precisamos é ter o conhecimento de Deus. Amém? Amém. Ter o conhecimento de Deus, isso é importante. As pessoas frequentemente perdem orando, né? Eu quero ter fé, eu quero ter muita fé. O que elas necessitam, na verdade, é de conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento. Quando o conhecimento da palavra de Deus chega, a fé automaticamente está presente. Você poderia orar para sempre com o objetivo de receber fé, mas se não ler a Bíblia, se não conhecer a palavra de Deus, você nunca vai obter fé. Por isso, alimente-se da palavra de Deus, medita na palavra, leia a palavra, pega um versículo por dia, pega esse texto, por exemplo, que nós lemos aqui de Provérbios capítulo 2, lê até o versículo 6, medita nisso. Diz aqui que se você atentar, se você ouvir, você clamar por entendimento, você achará o conhecimento de Deus. Sabe, nós deveríamos ler todo o livro de Provérbios, porque ele é uma bênção. Amém. De Deus. Lembre-se então que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus.
Então você precisa conhecer. Você precisa buscar o conhecimento de Deus. Vamos fazer essa confissão? Eu falei, eu aceitarei. Eu aceitarei A palavra de Deus. a palavra de Deus. Vou escondê-la dentro de mim. Vou escondê-la dentro Eu de mim. acharei o conhecimento de Eu Deus. acharei o conhecimento Porque de da Deus. boca do Senhor Porque da boca do vem o Senhor entendimento. vem o entendimento. Receberei o entendimento Receberei entendimento da palavra de Deus. da palavra de Deus. E a fé vai acompanhar. A fé vai Porque a acompanhar. fé vem pelo ouvir. Porque a fé vem E o ouvir a palavra de Deus. ouvir a palavra de Amém? Deus. Amém. Depois que você adquire o conhecimento da palavra de Deus, ele sabe da fé, você precisa praticar a palavra de Deus, que é um outro aspecto. Primeiro você conhece, depois você pratica, ok? Então a Bíblia diz, se você conhecer, a fé flui. Quando a fé fluir, você precisa praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz em Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes esquecidos. Muitas pessoas têm lutas muito grandes. Dizem que estão procurando obter fé ou tentando crer. Entretanto, o que é necessário é pôr em prática aquilo que Deus diz. Uso sempre a expressão praticar a palavra de Deus mais do que ter fé ou crer. Ou seja, a prática da palavra é importante, pois a fé é exatamente isso. Certa ocasião, alguém perguntou a Raymond Rickley, um homem usado por Deus no ministério de cura nos tempos passados, o que é a fé? E ele respondeu, a fé é simplesmente a prática, a palavra de Deus. Perguntaram a outro homem, o que é fé? Smith Wigglesworth respondeu, fé é um ato, é quando você age à altura da palavra de Deus. A Bíblia diz que você tem que ter conhecimento para você ter fé, então adquire conhecimento. A Bíblia diz que tudo é seu, então crê que tudo é seu. Amém. Prática, pegue aquilo que te pertence. Amém. Amém? Então nós precisamos, depois que você pratica a palavra de Deus, então você conhece a palavra, depois você pratica a palavra, você precisa fazer mais uma coisa, viver na realidade dessa palavra. Praticar é exatamente isso, é viver na realidade. O Salmo 119, 160 diz, a tua palavra é a vontade desde o princípio. Ou seja, você tem que ser daqueles que diz, a Bíblia diz, eu creio e pronto. Amém. Amém? Amém. Então essa é a realidade. As pessoas colocam outra coisa no lugar da fé. Elas substituem o lugar da fé pelo sentimento mental ou uma concordância. Não, é um posicionamento. Lembra? Você pratica e daí você vem e crê nessa realidade. Se isso vai se tornando realidade na sua vida. Isso não é só concordância mental, não é só aceitar a palavra de Deus como uma concordância mentalmente, não, é verdade, é isso mesmo, não, é um posicionamento, você se posiciona, depois da prática, você continua firme. A Bíblia diz, depois de haveres feito tudo, permanecei firmes, permanece firme, você conheceu, você praticou o que a Bíblia diz, permanece na realidade da palavra. A Bíblia diz, eu creio e pronto. A Bíblia diz, eu creio e pronto. Se a Bíblia diz que você é um vencedor, creia e pronto. Amém. É isso que você deve fazer. Sempre. Quando colocamos em prática a palavra de Deus, ela se torna uma realidade para nós. Você pode, por exemplo, crer numa determinada doutrina, só confessar na sua mente, mas essa doutrina vai virar religião. Quantas pessoas acreditam que Jesus morreu por elas? Muita gente, mas quantas pessoas aceitam isso? Pouca gente. Porque se alguém morreu por mim, eu vou me entregar a Ele. Ele morreu em meu lugar, Ele se entregou por mim. Essa é a doutrina da morte, da ressurreição de Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu em meu lugar, ressuscitou para me ressuscitar também com Deus, para me tornar filho de Deus. Sabe, quantas pessoas acreditam que Jesus morreu e ressuscitou? Muitas pessoas. Mas eles não sabem que Jesus saiu vitorioso sobre o inferno. Jesus saiu vitorioso sobre a morte. Amém. Ele fez isso por mim e por você. Jesus ressuscitou tendo vencido a Satanás. Venceu Satanás, amém? Amém. Todo o seu domínio. A ressurreição não significa coisa alguma na sua vida, até que você possa dizer as palavras mencionadas anteriormente. Então a verdadeira ressurreição, conforme consta na palavra de Deus, torna-se algo que mera doutrina, algo mais do que dogma.
credo ou teoria se torna uma realidade. Você precisa viver na realidade daquilo que você conheceu, na realidade daquilo que você praticou. Você precisa permanecer na realidade do conhecimento da palavra, da prática da palavra, ficar firme ali na palavra de Deus. Depois, uma quarta coisa, é a última. Primeiro você conhece a palavra de Deus para adquirir fé. Depois você pratica a palavra de Deus. Você permanece na realidade e você age à altura. O que é isso? É dizer assim, olha, eu sei que eu estou doente agora, mas a Bíblia diz que Jesus levou todas as minhas enfermidades. Eu ajo à altura, eu estou permanecendo, então eu vou agir à altura. Eu creio. A Bíblia diz, eu não aceito nada menos do que a bênção de Deus para a minha vida. Eu não aceito nada menos essas crises que acontecem com todos nós. Nós precisamos saber agir à altura da palavra de Deus. As crises da vida acontecem a todos. Se você não souber agir à altura da palavra de Deus em uma crise, ficará em uma situação de desvantagem. Não importa qual seja o problema, a palavra de Deus tem sempre algo a dizer. Descubra o que a palavra de Deus diz sobre cura. Descubra o que a palavra de Deus diz sobre prosperidade. Descubra o que a palavra, lembra? Conhecimento. Conhece o que Deus diz sobre cura. Conhece o que Deus diz sobre prosperidade. Aí pratica aquilo. Fica firme. Haja altura. Você viu? Que são coisas juntas. Conhecimento, prática, realidade e agir à altura. Nós precisamos dessas quatro coisas para que nós possamos permanecer firmes na fé. Amém? Quando alguém perguntar o que poderemos fazer agora, que nem alguns falam, né? Quem poderá me salvar? Tem aquele programa lá do Chapolin Colorado. Aparece o Chapolin Colorado. Eu? Não! Quem pode te salvar é Jesus! Amém. Então Ele é o Senhor que vai abençoar a sua vida. Glória a Deus. Então creia! Mas nunca esqueça, não ore pedindo fé, conheça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, viva na realidade da palavra de Deus, e depois, haja à altura da palavra de Deus, haja à altura da palavra de Deus, amém? Nunca ore pedindo fé, conheça a palavra. Muitas pessoas concordam mentalmente que a Bíblia é certa, mas não basta, nós devemos agir considerando a verdade da Bíblia. Se sabemos que a palavra de Deus é certa e agimos levando a sério, ela se tornará realidade e traremos o reino de Deus para o cenário da nossa vida. Nós precisamos trazer o reino de Deus para o cenário da nossa vida. Nós precisamos participar, mas através do conhecimento. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, se esconderem os meus mandamentos, se você aceitar, se você esconder, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É disso que eu e você precisa, do conhecimento de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar graça para que você possa agir à altura da palavra de Deus. Vamos colocar de pé e vamos fazer uma confissão de fé aqui agora, em nome de Jesus. Falar, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é Ajo verdadeira. como quem crê. Ajo como quem crê. Na palavra de Deus. Na palavra que é verdadeira. que é verdadeira. Ajo à altura. Ajo à altura da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Ajo à veracidade. Ajo a veracidade. Crendo que a palavra de Deus é a verdade. Crendo que a palavra Eu de Deus aceito é a verdade da palavra de Deus. Eu aceito a verdade da Eu palavra de Deus. vivo à altura da verdade. Vivo à altura da Eu verdade. creio na minha vida Eu creio e na minha realidade. na minha realidade. Em nome de Em Jesus. nome de Amém? Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, no nome de Jesus nós oramos. E nesse dia a tua palavra seja ministrada com graça, com unção de Deus. É uma palavra que traz o conhecimento de Deus. Nós precisamos do conhecimento, nós precisamos da prática, nós precisamos viver na realidade e agir à altura da tua palavra nesses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Pessoal daqui. Que Deus te abençoe aí também no YouTube, em nome de Jesus. Você que ouvir essa palavra, Deus vai falar com você em nome de Jesus. Amém. Amém.